Boa noite, queridos alunos. Então, estou aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa aula de ontem, onde nós falamos de predicado verbal. Então, esta aula é destinada aos alunos de 6º, 7º, 8º e 9º. Então, atenção! Ontem nós falamos de verbo intransitivo e verbo transitivo direto. Se vocês virem que o verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo, que ele não pede complemento. Como, por exemplo, a aula terminou. Aí veja que o verbo não pediu complemento. Já o transitivo direto, vocês viram ontem, né? Que ele pede um complemento sem auxílio de preposição. Por exemplo, o menino quebrou o quê? O vaso. O menino pediu o quê? Um brinquedo. Então, e assim sucessivamente. Então, todo verbo que ele é transitivo, ele tem que fazer a perguntinha, certo? Que é para complementar o sentido dele. Isso significa que ele é um verbo incompleto, ele precisa de um complemento. Hoje nós falaremos, tá, do verbo transitivo indireto. Como eu disse para vocês, que o verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento com auxílio da preposição. Então, aqui eu estou apresentando as preposições, ok? Que nós vamos precisar utilizar essas preposições quando formos utilizar o que? No complemento do verbo transitivo indireto. Veja, quais são as principais preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, sob e trás. Então, vamos lá, aqui são as principais preposições. Essas preposições, elas têm a combinação e a contração. Como nós vemos aqui, olha, a combinação, vemos aqui a preposição a. Ó, veja bem. Quando numa frase, né, ocorre um a diante de palavra masculino, então diante de pronome definido, por exemplo, a quem, então esse não é artigo. Não confunda, artigo só vem diante de nomes. Quando vocês verem, por exemplo, fulano anda a cavalo. Então veja que cavalo é masculino e o a diante de uma palavra masculina ele não é artigo, ele é uma preposição. Então nós temos aqui, olha, a combinação. Na combinação pode observar que não há perca de elemento. Então veja, aqui a preposição a é unindo com o artigo o, fez, ao. Por exemplo, vou ao mercado, vou ao colégio, vou ao cinema. Veja que sempre esse ao, quando liga uma palavra ou outra para formar uma frase, é a união da preposição com o artigo. O a com o ao. Se for dois a, a preposição com o artigo, nós formamos o a caseado. Então, aqui, ó. O a preposição com o artigo os. Aí ficou aos. E o a preposição com o as artigo ficou a escraseado. O a preposição com o advérbio de lugar onde ficou aonde. Então aqui essa palavra aonde já sabe, é a união da preposição a com o advérbio onde.
Já a contração, na contração, ocorre perca de elementos. Como, por exemplo, veja que bem aqui eu tenho a preposição ó, de unido com o artigo O. De mais O fez dó. De mais o advérbio aqui, daqui. De mais onde, donde. De mais a, da. Veja que sofreu a perca de elemento, né? Na contração. Em mais aquele, naquele. Em mais aquela, naquela. De mais ele, dele. De mais ela, dela. De mais aquele, daquele. De mais aquela, daquela. Então, isso aqui são as contrações, combinações e as principais preposições. Ok? Muito bem. Agora nós vamos agora aprender o verbo transitivo indireto. Como eu já disse para vocês, que o verbo transitivo indireto, ele pede um complemento com auxílio de preposição. Então, por que transitivo indireto? É como se essas preposições fossem a ponte. Veja, quando você vai atravessar o rio. Sem ponte, atravessa diretamente. Com a ponte, né? Tem que atravessar por cima da ponte, né? Do canoa, né? Então, veja, a comparação. Ok, alunos? Então, o verbo transitivo indireto, ele sempre tem essa ponte, o quê? Para ligar o verbo ao complemento, tem que ter o auxílio da preposição, uma dessas preposições. Ok? Como, por exemplo, vou apagar aqui as combinações, tá? E as contrações, para nós começarmos a formar frase com verbo transitivo indireto. Vocês viram ontem, né, que para formar uma frase com o verbo intransitivo, o verbo não pede complemento, tá? Como, por exemplo, se eu digo assim, olha, no exemplo de ontem, a criança chorou. Veja que o verbo não pediu complemento, então o sentido está completo. Está completo. Se eu digo assim, no exemplo de ontem, a criança quebrou. Quebrou. Aí o verbo já faz logo a perguntinha. O quê? O vaso. Veja que quando o verbo pede um complemento sem auxílio da preposição, vocês viram ontem que o nome desse complemento é chamado de objeto direto. Ele está diretamente ligado ao verbo, sem auxílio da preposição. Por isso o verbo sempre será chamado de verbo transitivo direto, porque o nome do complemento é objeto direto. Agora se eu digo assim, olha, a criança gosta. Aí o verbo pergunta logo, de quê? Então veja que essa pergunta bem aqui que o verbo essa pergunta que foi feita para o verbo diz assim, o quê? A criança quebrou o quê no braço? Já a pergunta aqui, ó, desse verbo diz de quê? Quando faz essa pergunta de quê, do quê, de quem, a quem,
Aí você já vê logo a preposição. Veja que o dia aqui você já vê logo aqui, ó, a preposição, né? Então, gosta de quê? De sorvete. Ok? Então, veja que nesse complemento aqui, para complementar o sentido desse verbo, aqui eu tenho a ponte, né? Que é a preposição. Então, quando isso acontece, ó, eu tenho aqui o objeto indireto, tá? No entanto, o nome desse verbo será chamado verbo transitivo indireto, quando ocorre a preposição. Aqui, ó, confio. Quem confia, confia em alguma coisa. Confia em quê? Então, aqui está a pergunta. Em que você confia? Então, aí, a resposta. Em você. Confio em você. Veja aqui, ó, que nesse complemento que o verbo pediu, veio aqui o auxílio da preposição. Ó, aqui, ó. Aqui é preposição. Confio em você. Então, quando isso acontece, olha, o objeto será chamado indireto. Então, se eu perguntar para vocês, e como é o nome do verbo? Então, se o verbo pedir um complemento chamado objeto indireto, logo o verbo será chamado verbo transitivo indireto. Tá ok? Aqui eu tenho, ó, obedeço. 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 Aqui o verbo diz logo assim. A quem? Obedeço a quem? Ele fez logo a perguntinha. A meus pais. Obedeço a meus pais. Então veja que nesse complemento bem pior, eu tenho a preposição, tá? Ah, professor, não é aos meus pais? Lembre-se que o aos é uma contração, tá ok? É a contração da preposição a com o artigo os. Eu posso utilizar aos? Pode, mas aqui eu estou utilizando a preposição, tá? Veja que quando esse a for artigo, ele vem sempre diante de um nome feminino. Então, ó, meus pais, aqui, ó, meus, masculino. Então, aqui ele é uma preposição. Então, quando isso acontece, ó, o complemento, objeto indireto. Se o complemento é objeto indireto, como é o nome do verbo? Verbo transitivo indireto. Cuide. Aí o verbo pergunta logo, de quê? Cuide de quê? De sua saúde. Veja que aqui, olha, cuide de quê? Ele pediu um complemento.
Então, nesse complemento aqui, veja que eu tenho o auxílio da preposição. Então, toda vez que isso acontece, tá? O nome desse complemento será chamado objeto indireto, tá? Que ele está complementando o sentido do verbo. Então, se o complemento é objeto indireto, como é chamado o verbo? Verbo transitivo indireto. Outro exemplo. Nesse instante, um barulho assustou a todos. Então, olha, nesse instante, quer dizer que é uma circunstância aqui. Nesse instante, um barulho, o que teve o barulho? Assustou. Aí o verbo pergunta logo, assustou a quem? Assustou a quem? Aí tá aqui o complemento, a todos. Veja que todos aqui, ele é um pronome indefinido que está substituindo um substantivo, tá? Quando eu digo todos aqui, veja que ele é masculino, e tá o azinho aqui, ó, diante dele. Então, logo aqui, eu tenho a preposição, tá? Se fosse uma palavra feminina, que fosse substantivo feminino, aqui seria artigo. Mas como é masculino, o a diante de masculino sempre será a preposição. Então, veja que esse a todos é o complemento do verbo assustou, tá? Como é que eu vou chamar esse complemento? Veja que se esse complemento iniciou por uma preposição, eu vou chamar ele de objeto direto, tá? Logo o verbo será chamado verbo transitivo, desculpe, é direto? Não, perdoei. É indireto. Quando inicia com a preposição é indireto. Direto e sem preposição. Então, verbo transitivo indireto. Tá ok? Então, veja, meus alunos, não é difícil, tá? Vocês observar, tá? Que o verbo, a posição do verbo, né, no predicado. Então, vocês sabem que o verbo sempre será uma ação. Se esse verbo pede um complemento sem auxílio de preposição, nós teremos verbo transitivo direto. Se for com auxílio da preposição, temos verbo transitivo indireto. Se eu tenho essa frase aqui, olha, eu gosto, é o verbo aqui, ó. Eu gosto, é o verbo, pergunta logo. De quê? De cinema. Então, veja, eu gosto de quê? De cinema. Então, nesse complemento aqui, veja, aqui eu tenho a preposição. Então, na hora que o complemento se inicia com a preposição, o objeto é chamado indireto. Então, se o complemento é chamado objeto indireto, logo o verbo será verbo transitivo indireto.
Agora, alunos, tem verbo que ele não aceita só um complemento para complementar o sentido dele. Que ele não aceita. Ele só quer dois complementos, tá? Então, para esses tipos de verbo que só aceita dois complementos, é que nós vamos chamar ele de verbo transitivo direto e indireto, tá? Como por exemplo, pagarei o quê? O quê? O prejuízo a quem? Ao dono do carro. Então, veja que nesse verbo aqui, esse verbo, ele não quis só um complemento, ele quis dois, tá? Pagarei o quê? Pagarei o quê? O prejuízo. Veja aqui, ó, o prejuízo aqui, certo? Então, eu tenho o artigo diante do nome masculino. Então, logo aqui eu tenho aqui um objeto direto que complementou o sentido do verbo. Mas veja que só esse complemento o verbo não aceitou, ele quis mais outro complemento. Nesse outro complemento, aqui eu tenho uma contração, que é o artigo. Ou seja, a preposição a com o artigo o, tá? Aquelas contrações que eu mostrei para vocês. Então, a preposição a com o artigo o faz ao. Então, nesse caso aqui, olha, a preposição é o a. O aqui ele é artigo. E tá feita a contração. Tá? Ou seja, desculpe aí, não é contração, a combinação. Então, a como preposição, ele combinou com o artigo. Que na combinação não sofre perca de elemento. Já na contração sofre. Que é no caso do di mais o, dó, di mais a, dá, em mais a, na, em mais o, no. Sempre sofre a perca de elemento na contração. Agora a combinação não, era só um. Aqui só uniu, olha, a preposição com o artigo. Então, como vocês viram, né, que quando for um complemento iniciado por preposição, será chamado objeto indireto. Veja que esse verbo aqui, ele não quis só um complemento, ele quis dois. Então, ele vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Entendido agora? Porque tem verbos, entenda bem, todo verbo transitivo, ele pede um complemento, para complementar o sentido dele. Então, tem verbo que pede um complemento sem auxílio de preposição. Já outros pedem um complemento com auxílio da preposição. Mas tem outros tipos de verbo que só quer o dois, tá? Ele não quer só um. Então, outro exemplo aqui, ó. O pai comprou. Aí o verbo vai perguntar, o quê? O que comprou? Aí vem a resposta, ou seja, o complemento. Comprou um presente. Um presente, que é o complemento. Aí vem a outra pergunta.
Para quem? Para quem? Para o filho. Então veja que esse verbo ele não aceitou só um complemento. Ele para complementar o sentido dele, ele só aceitou dois complementos. Veja que nesse complemento aqui, eu não tenho a preposição. É chamado de objeto direto porque não tem a preposição. E aqui eu já tenho a preposição, ó. Aqui a preposição. Então é chamado de objeto indireto, tá? Então quando esse tipo de verbo pede dois complementos, logo ele será chamado de verbo transitivo direto e indireto. Entendido? Não confunda. Na hora que o verbo pede um complemento, ele tem que fazer a pergunta, tá? Ele tem que fazer a pergunta. Então, se ele faz só uma pergunta, o que? Ou quem? Aí é objeto direto, tá? Ou a quem? Então, se ele faz a pergunta de que? De quem? Em quem? Aí ele já vai iniciar esse complemento com preposição. Aí ele será chamado objeto indireto. Mas no caso, se ele fizer dois, ou seja, se ele pedir dois complementos, ele faz as duas perguntas, tá? A quem, no caso aqui, o que, de que, certo? Então, veja aqui um outro exemplo, para vocês fixar bem o conhecimento. Olha. Ensinarei, não, ensinei, aí o verbo pergunta assim, o que? Ensinou o que? O endereço, aí ele torna a fazer outra pergunta, a quem? Ao carteiro. Então veja, quando diz ensinei o que? O endereço. Então veja que o endereço não tem a preposição, tem o artigo com, né? Então logo aqui eu tenho o objeto direto. Ao carteiro, olha, veja aqui eu tenho uma combinação, a combinação da preposição a mais o artigo o. Mas de qualquer maneira o complemento foi iniciado pela preposição, tá? Aí ele é chamado objeto indireto, certo? Logo, veja como o verbo, para complementar o sentido dele, só aceitou os dois complementos, ele vai ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Ok? No caso aqui, olha, o garoto gosta. Aí vem a pergunta. De quê? De jogos eletrônicos. Então veja, o garoto gosta de quê? De jogos eletrônicos.
Veja que esse verbo aqui, ele só fez uma perguntinha. Ele não fez duas perguntas, só fez uma. E nessa pergunta, tá? Ele exigiu um complemento iniciado pela preposição. Logo, esse complemento será chamado objeto indireto, certo? Então, logo esse verbo será chamado verbo transitivo indireto. Entendido agora? Agora, cuidado, ó. Quando o verbo não fizer nenhuma pergunta, tá ok? Aí ele será chamado verbo intransitivo. Então, veja. Se eu digo assim, ó. O vento soprou rumo à praia. Rumo à praia. O vento soprou rumo à praia. Veja que nesse soprou aqui, ele não fez a pergunta. Fez? Não. Ele não fez nenhuma pergunta. Ele não fez a pergunta. O quê? De quê? Quem? De quem? Então, quando esse verbo não fizer a pergunta, ele será chamado verbo intransitivo, tá? E esse rumo à praia aqui é uma circunstância de lugar. Circunstância de lugar, local onde o vento soprou. O vento soprou rumo à praia. Tá? Ah, professora, mas aqui, veja bem, aqui tem aqui essa crase aqui, né? Se é acraseado, não, mas veja bem que quando for um complemento objeto indireto, esta crase, como no caso aqui, olha, a ou ao, ele vem iniciando aqui, ó, o complemento. Aqui, veja bem, ele não tá, esse acraseado não vem iniciando o complemento. E aqui não é complemento, é uma circunstância. Não confunda circunstância com complemento, tá? Só é complemento quando o verbo faz a perguntinha. Sim, faz a pergunta. Aí ele inicia o complemento com a preposição. Então veja que aqui, se acraseado não iniciou, e mesmo assim aqui não é um verbo transitivo, porque ele não fez a pergunta. Tá? Então isso que eu queria esclarecer para vocês. Se eu digo assim, olha, o ladrão pulou o muro. Veja, o ladrão pulou. Aqui ele vai fazer a pergunta. Pulou o quê? O muro. O ladrão pulou o muro. Aí ele já é objeto direto. Tá? E verbo transitivo direto. Certo?
enviei uma lembrança para ela. Então, veja, vamos saber que tipo de verbo é esse. Enviei, ele faz a pergunta. O quê? Uma lembrança. Veja que uma lembrança aqui não tem preposição. É começado pelo ativo, né? Ou a, os ais, uns. Então, aqui eu tenho objeto direto. Para ela. Veja, aqui eu tenho a preposição. Então, objeto indireto. Então, logo, esse verbo será chamado de verbo transitivo indireto, tá? Depois eu vou ensinar para vocês como substituir esses objetos direto e indireto pelo pronome oblíquo, mas na outra aula, tá? Que é para não confundir a cabecinha de vocês, tá? Vamos trabalhar com a função do pronome, dos pronomes na oração, onde os pronomes oblíquos vão substituir objeto direto e indireto. Então vocês verão na próxima aula, ok? Então por hoje só. Tenham uma boa noite, tá? Bom entendimento. Vou enviando tarefa para vocês, para ser impressa na escola, e vocês pegarem essas tarefas, responderem, tá ok? E postarem no meu PV. Ok? Então tenham uma boa noite. Beijo a todos. Luiz, essa